Ora viva, queridos! Passando por aqui para pensar com você acerca da verdade da Escritura Sagrada e nessa feita, pensando aqui sobre um texto de 1 Timóteo 2,5 que diz que há só um Deus e há só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Sabe, queridos, eu tenho pensado que muitas das vezes as pessoas elas colocam Deus em um compartimento dentro daquilo que ela tem de entendimento, daquilo que é a sua cosmovisão. Principalmente os cristãos, quando têm o pensamento que Deus é católico ou que Deus é evangélico, muitas das vezes eles distorcem aquilo que na verdade é a vontade de Deus. A palavra fala que a vontade de Deus é que todo homem venha a conhecê-lo. Oséias diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Se você percebe que Jesus, como judeu, ele não pregou o judaísmo em momento algum. Ou seja, ele não estava fazendo proselitismo, ele foi, quando viveu aqui na terra, foi crucificado, morto, ressuscitou. Nós estamos aproximando aí da Páscoa, aonde literalmente retrata isso. Quando Jesus ele ressuscitou, ele deixou para nós algo muito importante. Ele falou assim, olha, vão e façam discípulos de todas as nações. E lá em Apocalipse, a visão de João foi que ele viu povos, tribos, línguas e nações. Eu sei que aqui, principalmente em Portugal, que nós já estamos indo para uma fase de abrandamento. Nós já chegamos aqui no que se refere a Covid. Nós tivemos aqui 300 óbitos no dia. O pico foi esse. E eu vi que ontem, no Brasil, ultrapassou os 3.000 mortos. Aí você me pergunta, Alex, é claro, a proporção do país, você quer comparar Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, com o Brasil, com 220 milhões? Não estou falando sobre isso, estou falando de número de pessoas. Se fosse uma pessoa, já seria muito dolorido, principalmente para os familiares, para a esposa, filhos, enfim, as pessoas próximas. Agora, o que é importante nós pensarmos que se 300 pessoas ou 3.000 pessoas, como foi o caso do Brasil, essas pessoas elas partiram para a eternidade. E essa eternidade ela foi com eternidade com Deus ou afastada de Deus. Aí você fala, Alex, isso é conversa de religioso, de fanático? Não, querido, pelo contrário. Eu sei que você, de repente, como eu, já passou por várias circunstâncias onde você se deparou, até mesmo falou assim, poxa, essa foi por pouco. No Brasil tem um ditado que fala o seguinte, que esse deu trabalho para o anjo. Porque assim, diz uma lenda que o gato tem 7 vidas, que o gato quase não morre. Mas essas histórias à parte, eu quero dizer para você, você tem uma vida apenas. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim, ao homem está ordenado uma só vez, segue-se após isso o juízo. Ou seja, essa vida, além dela ser única, ela é passageira. O salmista lá no Salmo 90, no versículo 10, diz que os anos da nossa vida são de 70 anos. Alguns por sua robustez, ou seja, por sua força, chegam a 80. E o que passar disso é enfado e canseira. Ou seja, além do escritor de Hebreus falar que a nossa vida é única, o salmista fala que além dela ser única, ela é breve, ela é passageira, ela é como um vapor, diz o texto. Então, eu já passei por diversas circunstâncias. Pessoas aqui que conhecem um pouco da minha vida, minha história, sabem que eu passei, olha, vou falar aqui só dois dos vários que eu já passei, sabe? Olha, no ano de 2003, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional no Brasil, e eu trabalhava atendendo clientes. E eu estava atendendo um cliente num certo bairro na cidade de Belo Horizonte, e de repente esse comércio foi assaltado. O dono do comércio se assustou, fugiu para os fundos do comércio e eu estava na mira. Quando eu olhei para trás, 2 jovens, um saiu, eu lembro que um estava com uma touquinha na cabeça, o outro estava com a camisa de um clube de futebol. Ele levantou a blusa e sacou a arma. E um gritou para o outro, queima ele, queima ele. E ele atirou a queima-roupa. Essa bala, esse projétil me atingiu pelas costas, fraturou a costela, perfurou o pulmão. E foi um acidente muito delicado. Fiquei internado, processo de cirurgia, enfim. E depois passou um certo tempo, voltei às minhas atividades e no outro ano eu estava indo ao trabalho, eu lembro como se fosse hoje, dia 19 de janeiro de 2004, não tem como esquecer, uma segunda-feira, uma chuvinha caindo pela manhã, eu saí com a minha moto, quando eu estava descendo um morro, um senhor saiu de marcha ré, aqui em Portugal fala marcha atrás, e
e colidiu contra a minha motocicleta. Eu fui arremessado por cima do seu carro e caí de costas no chão. Eu lembro como se fosse hoje, aquele moço desesperado assim, o que aconteceu e tal. E eu lembro que eu não fiquei inconsciente, que foi o que a formação que a gente tinha de segurança do trabalho sempre falava, que você não poderia deixar ninguém te imobilizar, porque poderia ter fraturado alguma coisa. Eu lembro que eu enfiei a mão no bolso, peguei o telemóvel e disquei lá o telefone. Telefone no Brasil, acho que é 190, não sei. Aqui em Portugal é 193, né, que é o INEM. Lá no Brasil chama SAMU. E o que aconteceu? Eles chegaram rapidamente e naquele local, porque era logo de manhã, eu penso que não tinha tantas chamadas, né? E foram muito rápidos e colocaram uma cervical, me imobilizaram, me levaram para o hospital. Resumindo aqui para o vídeo não ficar tão longo, e sabe o que aconteceu? Eu tinha fraturado a costela, eu tinha fraturado a coluna. A costela foi no acidente anterior do assalto. Queridos, e colocaram ali alguns pinos na minha coluna. Foi um acidente muito sério. Depois foram 8 horas de cirurgia, uma situação muito complicada. Fazer fisioterapia, hidroterapia, enfim, todo aquele processo. Tudo isso para te dizer hoje, com 40 anos, quando eu olho para trás, eu falo que esse foi o 2 de vários, né? Acidente de futebol, braço quebrado, perna quebrada, acidente enfim, tantas coisas que você também já viveu. Às vezes, Alex, eu nunca vivi algo assim, mas de repente foi algo que uma enfermidade ou uma situação que você se viu de repente diante da morte. Eu quero te dizer que tudo isso, querido, que você passou e até aqui, você tem que fazer uma retrospectiva. Você sabe que o vidro do carro, ele tem o vidro dianteiro e tem o retrovisor, né? Os motoristas sabem, o retrovisor, ele é, às vezes, um pouco maior do que uma tela de telemóvel. E você olha com o quê? Para você enxergar o que está atrás de você, o retrovisor. E aí vem aquela reflexão. Você olha mais para frente ou mais para trás? O vidro da frente é enorme para você olhar mais para frente. E o retrovisor é pequeno para você ver o que está passando atrás. Isso significa que nós devemos olhar um pouco para trás na nossa vida e a maioria do tempo sempre olhando para frente. Mas, Alex, olhar para trás, olhar para que você já passou, superou a cicatriz que você trouxe até aqui. De repente, querido, você está assim e fala assim, mas eu estou livre, eu não peguei a Covid, não passei por nada disso. Deus está te dando uma oportunidade de dar crédito para uma palavra que é: se hoje ouvides a voz de Deus, não endureceis o vosso coração. A morte sela o destino da alma. Se você, de fato, não estou falando de você se tornar um religioso, de tornar um fanático, nada disso, pelo contrário, eu prego contra isso. Né? Eu creio que o relacionamento com Jesus, ele é algo saudável, sem extremismos. E você pode viver uma vida onde você tem os olhos no céu e os seus pés aqui na terra. Na verdade, é isso que é o Evangelho. O Evangelho não te tira, como é que eu posso falar? Não te cercia as características humanas, as suas características emocionais, as suas características físicas. Por exemplo, eu estou aqui fazendo minha atividade física pela manhã. Então, você pode viver uma vida de equilíbrio, mas saiba de uma coisa: a sua vida, ela é passageira e ela é única. E se você tem a oportunidade de hoje ouvir essa palavra breve, e você pode conferir na sua escritura, e é um livro milenar, desprezada por muitos, mas nenhuma das suas palavras, de uma vírgula, nenhum ponto caiu pro chão, caiu por terra. Todas as boas palavras do Senhor se cumpriram. Ele disse que veio, que viria, e ele veio. Ele disse que ia para o Pai, ele foi. E ele disse que voltaria, e ele vai voltar. Então, pense sobre isso. Aí você fala: Alex, uma vez certa pessoa falou para mim: Alex, se você tiver renunciado a essa vida e tantas coisas para a questão do Evangelho, para a questão de Jesus, e se tudo isso for uma farsa? Eu vou te falar, olha, sinceramente, não perdi grandes coisas, porque o ritmo de vida que eu levava antes de conhecer Cristo, se calhar eu não estaria nem até aqui. E o que eu tenho vivido hoje, eu falo para você que, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque ele falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viver eternamente com Jesus não é somente na eternidade, começa aqui. Uma vida de gozo, paz e alegria.
Ele diz: o meu reino não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Uma alegria, a alegria que ela não é simplesmente quando tudo vai bem, quando as coisas também vão mal. Jesus falou certa feita que muitas das vezes as pessoas elas iriam ter como comichões no ouvido, elas não iriam dar crédito à palavra. Então, se hoje você ouviu esse vídeo, né, com as minhas limitações na comunicação aqui, mas você percebeu a mensagem que é dar crédito à mensagem de Deus, a mensagem de salvação. Ele ama você, ele se preocupa com você, ele quer transformar a sua vida, transformar a sua mente, transformar a sua casa, transformar a sua família. Em meio às circunstâncias, ele quer te dar aquela paz que excede todo o entendimento, que excede o racional, que excede o natural, e transformar em você uma pessoa nova, uma pessoa com sonhos, com uma pessoa que vive de uma forma sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque o racional, o natural, nós estamos vendo dor, vamos ver tristeza, vamos ver morte. Mas o sobrenatural é você crer que você vai estar eternamente no lugar onde não há dor, não há tristeza, não há choro. Porque as primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.